Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente dos estúdios Superlógica aqui na Conde TV. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 Estrelas, meus amigos, e hoje nós vamos ter mais um Atendendo a Audiência. Hoje nós vamos comentar os seus comentários. Pelo que eu dei uma olhada, não tem muita pergunta, mas a gente vai comentar o que vocês comentaram nos nossos vídeos. Antes de mais nada, deixa seu like, curta o nosso canal, deixe seus comentários, senão a gente não tem como fazer esses programas. E roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal. Hoje nós vamos comentar os comentários. Então, vamos lá. É um assunto que vocês estão gostando. Cada programa desse que a gente faz tem bastante comentário. Continue deixando comentário, deixa a pergunta que a gente vai dar o feedback para vocês. Antes dele falar alguma coisa, quero parabenizar a minha sogra, que quer transformar em meme. Eu vou falar sobre esse depois. Tá bom. Agora eu quero saber. Não, eu vou falar sobre esse comentário depois. Ele está aqui. Ó, o Carlos, deixa eu ver se está aqui. Ó, o programa é Dúvidas e Respostas, parte 6, do que eu vou tirar os comentários. Deixa eu ver se está nesse. Tá nesse. Maria da Graça Amaro, no caso minha mãe. Vulgo, minha sogra. Ótimo programa, ajuda várias pessoas, mas o Carlos falando Senhor Pau de Pipas merece virar meme. Repete pra ela, Eu, Carlos. sinceramente, há controvérsias, eu vou pedir a gravação do programa, Dona Maria Pede da Graça, né? Dona Maria da Graça, vou pedir a gravação do programa para fazer uma checagem. É bom você concordar com ela. Eu desconfio que isso tem algum problema aí. Nossa, eu não me recordo de você ter falado. Eu também não me recordo. O que aconteceu foi assim, Por que ele falou pau de pipas? Era uma resposta de um internauta, e aí eu falei o nome, e aí ele se confundiu com o nome e ele falou um nome que não era. E aí ele falou Senhor Pau de Pipas, foi isso. É que ele na infância... Eu falei Paulo de Pipas, não Pau de Pipas. Eu tenho quase certeza disso, mas eu vou rever a gravação. Continuando. Mas pode fazer o meme, sim. Sogra, derre um bolo de chocolate pra ele. Chocolate eu não como. De fubá eu como. Ai, Fubá com goiabada é mais que gostoso. tipo de Maravilhoso. pessoa chata que não come chocolate? Eu. Chato. Eu não sou chegada em bolo de chocolate. Chato. Sandra de Menezes. Eu sofri perseguição, aí a Van, que já leu esse antes, ela falou que já ia, Sandra, fez questão que eu falasse esse para ela contar o caso dela. Eu sofri perseguição por parte de um inquilino e do próprio conselho. Aí analisei bem e vi que não valia a pena me dedicar por nada. Minha remuneração era somente deixar de pagar a cota condominial. Nossa. Minha saúde em primeiro lugar. Olha, querida... Começa aquela frase. Você foi... Nenhum ser... Vou falar. Calma, Você Carlos, foi tá muito precisa ansioso. na sua ação, porque nenhum CNPJ vale um AVC. Nada além do que a sua saúde é que deve prevalecer no seu universo familiar. A gente vê hoje muitos síndicos se vendendo por notas fiscais, aceitando serem humilhados, maltratados, rechaçados e até agredidos. Então, cabe a nós trazermos duas coisas na nossa vida: utilidade e felicidade. A vida é curta e ela tem que ser útil. E ela não pode ser útil somente aos condomínios. Ela deve ser útil também aos síndicos que prestam um trabalho que é de muita responsabilidade. Você ainda era síndica moradora, nem recebia uma remuneração adequada à função exercida. Então, mais um motivo ainda para renunciar. Renúncia é livramento. Mesmo eu, que ainda tenho remunerações muito atrativas, muito interessantes na minha carteira, não me deixo levar pelos valores e sim, renuncio a toda forma desrespeitosa da qual algumas pessoas truculentas, mal educadas, mimadas e sem nenhum tipo de vergonha na cara querem fazer com que nós nos sujeitemos a maus tratos. Sim, porque a perseguição ela acontece,
A gente sabe, algumas perseguições, elas são veladas, como foi trazido e tratado em alguns programas nossos aqui também. E essas que são veladas são as piores. Recentemente renunciei em um condomínio onde um grupo de homens machistas, eles simplesmente ali queriam mandar em mim, me tratar como eles bem disseram. Você é nossa funcionária, tem que fazer o que a gente quer. Gente, tomar cuidado, porque vejam, se vão tratar os funcionários dessa forma, pelo amor de Deus, vai dando moral, né? Tem que tomar cuidado. Então, parabéns, você, olha, tá de parabéns. Eu tô muito orgulho de saber que você tomou a decisão certa. E eu acho que, acima de tudo, não devemos estar onde nos querem, em qualquer situação, Exato. seja profissional, pessoal. É isso. Se a pessoa não te chamou, não vá. Se a pessoa não quer que você trabalhe para ela, não trabalhe. Então, E se você não quer trabalhar para ela, também não trabalhe. É isso. Eu tenho só uma ponderação a fazer. Sandra, eu não não quer virar Fala meme o de nome novo, certo. né? Não lembro o sobrenome. Não quer que minha sogra tire de com a sua Menezes. face Sandra de Menezes. novamente. Eu só faria aí uma consideração, Sandra. Tá certo, você tomou a atitude correta, até porque eu gosto muito dessa frase que a Vanessa usa, mas como você não elaborou muito de que tipo de perseguição você sofria, avalia se esse tipo de perseguição envolvia algum tipo de forma de desrespeitosa, alguma difamação, alguma injúria, alguma calúnia, porque se envolver, eu entendo que sim, vale a pena você tirar isso da frente, mas tomar alguma providência. Isso é importante. E eu falo isso pelo seguinte, nós administramos um condomínio já desde 2018, e um dos moradores, durante a pandemia, ele era professor de universidade, então ele estava fazendo, dando aula, e aí ele queria que o morador de cima, com 2 crianças pequenas que também tinham que ficar em casa, que eles não poderiam fazer nenhum barulho. Prende no banheiro. Detalhe importante. Os moradores de cima foram extremamente generosos no sentido de ajudá-los, os de baixo, comprar aquelas placas EVA para amortecer o piso, o barulho, mas mesmo assim eles eram intolerantes ao ponto de, não, eu estou em aula. Não entendiam que, olha, este é um momento diferente, você está trazendo o seu trabalho para dentro de casa. O direito umbilical. Bom, resultado, a gente intermediou até onde podia e chegou uma hora e falou assim, a gente não tem mais o que fazer, Ele simplesmente não se deu por satisfeito, foi pro Facebook e desancou. No caso, quem cuida operacionalmente desse condomínio é a minha sócia, e desancou, começou a falar um monte. Não, porque a minha síndica não faz isso, não é? Mas assim, ofendendo. Pra quê? Mas não demorou... Carlos quer calminho? 2 dias. Não, eu falei assim, isso aqui não vai ficar assim. Fizemos uma notificação extrajudicial e falamos, se você não se retratar no mesmo canal, pedindo desculpas, tá? Você pode aguardar que você vai tomar um processo. Porque, peraí, gente, a pessoa pode ter o direito... Se você ficar silente, Se você fica quieto, a tendência é o quê? E veja, nós tentamos ajudar, mas ele queria silêncio absoluto. E a gente tentava explicar para ele o seguinte, da mesma forma que você está home office, todo mundo tem 2 crianças pequenas, você não pode amarrar as crianças. E uma coisa importante, olha, as pessoas quando elas não gostam da resposta que o síndico dá, ou quando elas são advertidas e multadas, lamentavelmente, elas estão utilizando os canais sociais, canais abertos, tipo Reclame Aqui, avaliação do Google, Facebook, Instagram, para diminuir a imagem do síndico como uma forma de vingança. E síndico, se vocês estão com o seu direito na mão, se vocês aí estão completamente certos do seu direito, não temam esse tipo de ação. Porque a gente sabe que, lamentavelmente, cada um só entrega o que tem. E tem gente que não entrega nada de bom. Olha, eu não tenho medo de nenhum tipo de ação contra aquilo que eu faço. Recentemente, vieram me processar por conta do programa aqui da casa, inclusive. Vieram falar que eu estava expondo um determinado assunto de um morador. E aí, foi pedir exatamente. Foi só pedir, os causos. mas e o trabalho que dá, não é?
Pediram lá 50 mil reais. Opa! Exatamente. Mas o que você falou de tão ruim que eu não me lembro? Eu não, nem me lembro também. Você contou o caos. Contou o caos, mas não... A gente Os nunca exemplos que fala... a gente nunca dá nome de condomínio. Exato. De E outra, vejam, em junho agora eu completo 12 anos só sendo síndica de condomínios. Eu tenho muitos cases, muitas histórias, e tudo que a gente traz aqui são questões experimentadas ou do nosso conhecimento. A gente não vai trazer informações que a gente não passou. Seria até esquisito inventar coisas, né? Só se a pessoa tiver um problema, e tem gente que tem. Tudo bem. Mas é importante falar que a gente não pode ser perseguido também pelas nossas opiniões. A gente não deve ser perseguido pelas nossas exposições. Óbvio que sem dar nome às pessoas, expor as pessoas. Então, o que ela está sofrendo hoje, de repente é uma questão velada que nem ela consegue explicitar. Não é? E as pessoas fazem isso também. Tem gente que fala, vira um palhaço de auditório, mostra o problema. Tem gente que não faz isso de forma escondida. Então nós devemos sim, se nós estamos certos do que a gente faz, vamos seguir em frente e acabar com esse tipo de comportamento inadequado e tóxico de algumas pessoas que querem nos prejudicar. Exemplo do que foi feito com você. Vai lá no Facebook falar mal. Com a minha sócia. Com a tua sócia, que é tua sócia, né? É interessante colocar também que a gente vê muito aí, vamos fazer uma chuva de reclamação no Reclame Aqui. Bom, acho que é uma ferramenta válida, desde que os causos tenha fundamento e não haja difamação. Claro. Certo? Caso contrário, dependendo da empresa, você vai tomar um processinho, viu? Então toma cuidado. Não, eu vou até mais longe, aproveitando o teu gancho aí, Priscila. Eu recomendo aos condôminos que nos assistem, porque nós temos síndicos profissionais, nós temos síndicos moradores, conselheiros e tal. Eu recomendo ao condômino, não leve para o lado pessoal quando o seu síndico precisa cumprir o que está na convenção. Porque se ele está te mandando uma notificação real, correta, com fatos, né, baseada em fatos, ele só está fazendo o papel dele. Você gostaria que ele fizesse isso se fosse com o seu vizinho. Então você apenas faça aquilo que ele está te notificando. Se for uma perseguição e for uma notificação sem nenhum fundamento, aí você tem todo o direito de reclamar, use os canais administrativos e eventualmente até canais jurídicos para isso. Só não leve para o lado pessoal, porque o síndico ele tem que defender a coletividade. Ele não tem que defender interesse individual de A, B, C ou D. Exatamente, olha, teve uma reclamação, a moradora fez o quê? O filho dela fez guerra de ovos no condomínio. Que bonzinho. A síndica tem que fazer o quê? Notificar. Um bolo, né? Aí a pessoa usa, aí a pessoa fica com raiva, ao invés dela fazer a reclamação dela numa assembleia, pedindo ali, de repente, a retratação, não sei de que forma, mas por conta da notificação. Por qual motivo, né? Mas vai ter, né? O papel aceita tudo. Se ela foi multada, ela quer fazer o recurso de multa, tem todos os canais internos e privados do condomínio para que essas demandas sejam apreciadas, reapreciadas, enfim. Agora, as pessoas do mal, tóxicas, do mal mesmo, gente que não tem o que fazer, gente que é infeliz, quer se vingar do síndico utilizando canais abertos, onde as pessoas de fora, elas não vão estar lendo o que está acontecendo e vendo as respostas de empresas sérias que respondem. Elas vão simplesmente ir pelo título. É isso. Ai, vi o título. É que nem manchete de jornal que você torce e sai sangue. A notícia é pequenininha, mas o título é gigante. Aí a pessoa já é julgada pelo título, né? Sim. Vou ler mais uma aqui. Eu ia ler a do Américo, se der tempo eu leio, mas eu vou ler a do Ricardo só para não dizer que a gente só lê as coisas boas. Então eu vou ler a do Ricardo, vou tentar entender o que ele quis dizer só para a gente formatar aqui. Então, Ricardo Lima, 4728. Senhores, lembro que a forma de cobrança é prevista no Código Civil, sendo que ela pela fração ideal. Sendo assim, o Código Civil se sobrepõe, onde basta apenas realinhar a forma de cobrança e levantar o passado para realizar o encontro de contas. Não é necessário alterar a convenção para tal. Eu imagino que ele esteja falando... Eu já sei o que ele está falando. Então fala. Provavelmente a gente falou sobre modos de cobrança e a gente falou que o modo de cobrança pode ser diferente na convenção de condomínio. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Existe é o que está no Código Civil, inclusive. Existe alguma coisa assim, quando
o homem interrompe a mulher, tem um termo. Quando a mulher interrompe o homem, tem um termo. A Pri hoje está energética. Eu acho que ela tomou uns dois... Porque hoje é sexta-feira. Uns dois energéticos antes de gravar. Eu acordei às 6 da manhã e fui pra academia. Mas, gente, é exatamente isso. Só que, Ricardo, o Código Civil diz o seguinte, que a forma de cobrança é pela fração ideal, salvo por disposição contrária em convenção. E a convenção pode ser modificada com 2/3 dos proprietários. E a convenção pode trazer que os votos são nominais. Exato. E simples assim. Então, assim, o Código Civil realmente se sobrepõe à convenção, mas, neste caso, o Código Civil diz que a convenção pode regrar essa cobrança, vamos dizer que o Código Civil faz uma sugestão que seja pela fração ideal, mas que a convenção pode regrar. Se a convenção regra diferente, isso pode ser feito. Se a convenção regra que seja por unidade, vamos dizer, e você quer que seja por fração ideal, você tem que mudar a convenção. Perfeito. Você não pode fazer só complementando o que você falou. Geral. E isso, pirâmide, Ricardo, né? É importante você, Ricardo, ter em mente o seguinte: em vários artigos do Código Civil, o Código Civil, ele basicamente empoderou a coletividade. Então, as regras gerais são essas, caso não haja nada em contrário. Agora, se a convenção diz algo contrário a isso, vale a convenção. Quando ele permite que a convenção... Desde que não seja proibido. Exatamente. Não pode... Veja, em alguns artigos do Código Civil, você vai ver lá que, olha, a regra é essa, como é o caso da fração ideal, a não ser que a convenção dispõe algo em contrário. Podemos falar da história do inadimplente, não tem como a convenção mudar isso. Sim, o inadimplente não pode participar da Assembleia, não tem como mudar. Isso tá lá. Hoje em dia, a gente não pode impor uma multa maior do que está no Código Civil. Exato. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. O condomínio que eu moro, são 3 tamanhos de unidades diferentes, 3 frações ideais diferentes. Na verdade, mais do que 3, tem as coberturas duplex e tal. Todos nós votamos como uma unidade. É um voto por unidade. Então eu quero pagar o mesmo condomínio. Quero pagar o mesmo condomínio. Eu também gostaria, né? Mas enfim. O fato é que isso é totalmente permitido, não há nenhuma ilegalidade. Mais algum item? Tem uma senhora. Temos aí. Você quer falar? Não, esse não é o caso. Do Américo. O Américo... Rapidinho. Que ele Américas? Américo. Tá bom. Você vai virar... Eu falei Américas nada, eu falei Américo. O Américo... Pronto, tá querendo imputar coisas em mim. O Américo colocou 2, eu vou ler o primeiro só para ilustrar, e o próximo é no mesmo vídeo, tá, Rafa? Que depois o Rafa fica perdido lá, atendendo a audiência, parte 6. O Américo fala: gostei da vinheta de entrada, embora eu gostasse muito da antiga que mostrava vocês com roupas informais e formais. A gente tentou dar uma modernizada, fazia bastante tempo que tinha aquela outra, a gente colocou uma nova, logo o diretor vai fazer mais uma, agora que eu tô mais magro, fazer uma... Olha, eu também gostava mais da do elevador. A gente pode fazer uma retrô. Mas na do elevador, se você parar pra ver, volta lá no vídeo antigo, eu sou a única que tô ao contrário. Tá porque todo mundo, você que fez isso, tá não todo foi? mundo formando. Não, foi o diretor que montou. Nossa, eu nunca reparei. A gente tá formal de um lado e informal do outro. Ela tá invertida. Porque você tava hippie. Ela tá primeiro informal pra depois porque formal. Porque no informal ela veio vestida de hippie. Vamos lá. Eu tava só de saia comprida. Vamos lá. Aí o Américo fala: sou síndico morador e, por incrível que pareça, esse hater conseguiu mais um aliado, são 2. Mas o bom é que todo mundo já percebeu que eles têm problemas pessoais. Note bem, nunca foram multados. Nossa. Imagina que um deles foi presidente de assembleia e se recusou a assinar a ata. Nossa. Ele queria que fosse colocado apenas a narrativa dele, sem direito de resposta. Solução: ontem, aí ele coloca a data, que é dia 17/4, chamei uma assembleia, super recente, chamei uma assembleia onde esse presidente foi destituído, foi eleito um novo e agora, após 2 meses, iremos registrar a ata. Eu vou te falar, a gente teve um problema desse, lembra? Que a mulher não queria, era aprovação de restauração de fachada, na verdade... Era a aprovação do rateio, né? É a aprovação do rateio, como seria feito o rateio, porque não tinha mais como não fazer a fachada,
que tinha fungo em algumas unidades. E ela não queria o rateio, porque estava vendendo apartamento há 2, 3 anos, não conseguia vender. Então ela foi a presidente, ela não queria assinar a ata para não ter a cobrança do rateio. A gente passou por isso. Gente do céu. Mas olha só. Ânimos, já que você tá todo latiôncio nesses dias, ânimos esperneandi. Não preciso saber latim para entender o significado. Agora, uma coisa importante. Essa questão do presidente, se o condomínio pensar futuramente, não sei como é a convenção dele, mas pensar numa alteração de convenção, eu sugiro que seja dada a oportunidade de escolher um presidente profissional. Não, isso é Eu maravilhoso. acredito que a melhor das questões é você ser um presidente profissional. Quando você tem um presidente profissional, não vai ter ali ego maior que o baço, perseguições, vinganças, atos tóxicos, enrolação. conversinha, enrolação. Lembra, pessoal, qual é a função do presidente? Acho que isso é importante. Veja, o presidente, eu entendo que é a autoridade máxima ali na Assembleia para a condução dos trabalhos que serão desenvolvidos no decorrer da reunião assemblear. Acho que fica bem fácil falar dessa forma, né? O presidente, ele é que vai tentar ali fazer com que a legalidade, a moralidade, o respeito impere no ambiente condominial por meio das assembleias. O presidente é ele que efetivamente também, ele trará todos os assuntos que foram demandados com a ajuda da secretária, que pode ser da administradora ou um outro morador eleito também, escolhido, e ele trará os assuntos de uma forma, não precisa ser uma ata totalmente, dizer todas as palavras que foram trazidas, senão vai virar uma bíblia. Vai trazer os assuntos principais que foram demandados na Assembleia. E ele será o responsável, além da redação, do conteúdo que essa ata vai trazer, ele vai ser o responsável pela assinatura desta ata. Ele será responsável por tudo aquilo que estará documentado, além dos trabalhos dentro da Assembleia para manter a moralidade. O presidente, por exemplo, pode encerrar uma Assembleia quando gera barraco, problemas, ninguém consegue falar, vira uma bagunça. Pode, o presidente ele tem essa autoridade. O presidente ele tem muitas questões ali que, se ele não tiver um trabalho de respeitoso, pode fazer com que o barraco se instale maior do que aquele que já estava planejado. Por quê? Porque ele pode aproveitar-se. Não dá para ter um presidente político, né? Essa que é a grande verdade. Existem pessoas que são aquele caráter que a pessoa tem fora de ser presidente, às vezes ele é pior dentro, porque aí ele se acha. Tem gente que tem o ego maior que o baço mesmo. Aí ele fala, poder está, quer conhecer alguém? Dê poder a esta pessoa. E às vezes o morador também, Deixa eu fazer só uma assuntos. observação. Não dá, ninguém deixa. Então escolham muito bem o presidente, já que eles estão aqui ainda brigando. Eu acho que esse Nossa, assunto, ele não obedece. Ele é razoavelmente simples de ser resolvido. É que eu não falei nesse tema, não sei se você lembrou. O presidente aqui da nossa reunião é o Rogério. Eu acho que esse assunto é meio simples de resolver. Eu falo simples pelo seguinte, eu vivenciei isso em 8 anos de sindicatura profissional, uma única vez até hoje. Só que no caso, era a secretária que se recusou a assinar. Ela queria redigir a ata do jeito dela, advogada, por um detalhe. Você fala assim. Tá? Não, apenas falei, era advogada. É uma realidade, é um fato. Né? Pois bem, ela se recusou, não, porque tem que ser assim, 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 assim. E o presidente da mesa, que era um dos subsíndicos do prédio, não, tem que ser desse jeito, assim, assim, assim. Eu falei assim, não vou assinar. Tá bom. Mas isso é o quê? A política Tá bom. interna? Não, é simples. Jurídico, como é que a gente resolve? Muito simples. Chama 2 testemunhas que estavam presentes na Assembleia, pede para elas lerem a ata e dizer que elas corroboram o que está escrito na ata. 2 testemunhas assinaram no lugar da secretária, tchau, bem, se for assim, valeria para o presidente? Eu falei assim, vale. Se o presidente se recusar, é só pegar aquela ata, pega duas testemunhas e pau. Na Assembleia seguinte, você ratifica o que foi aprovado. Tá? Simples Você não consegue, eu acho que você não consegue registrar sem a assinatura de uma das duas. Mas você convoca uma segunda e lê e ratifica e ponto. É simples.
Prontinho, acabou. Pronto. Pessoal, acabou mais um Perguntas e Respostas aqui, os comentários dos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curta o canal, deixa comentário pra gente ter material para fazer outros e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.